Paz do Senhor, meus amados irmãos, Evanilson Davi, aqui no canal Chega Mais Perto 33, não é isso? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Meus amados, e sem muita demora, vamos tentar fazer um vídeo curto, né? Hoje também, tá? Trataremos de um assunto interessantíssimo que o Senhor vem trazendo aos nossos corações por vários dias, tá? Que vai estar escrito em Lucas, o médico, né? Lucas 10, 21, tá? 10, 21 vai estar escrito da seguinte forma: Naquela hora Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Meus amados, como tema da mensagem de hoje, nós poderemos dizer: Jesus, Salvador dos humildes, Salvador das pessoas humildes, tá? Ele nos diz isso, né? O histórico de quando ele traz essa palavra aos seus discípulos, na presença dos seus discípulos, a Deus, ao seu Pai, ele está se referindo às pessoas sábias daquela época, que eram os judeus, o próprio povo dele, os escribas, porque tinham os judeus, tinham várias divisões também. E tinha o pessoal da divisão religiosa, os líderes religiosos, os rabis. Esses traziam às pessoas mais humildes uma necessidade de se empenharem demais para conseguir a salvação, coisas que nem eles faziam. Então, eles não enxergaram quem era a pessoa de Jesus. O seu próprio povo não enxergou que Jesus era o prometido, o Messias, o enviado de Deus. O próprio Deus. Eles não enxergaram isso, né? E aí Jesus os considera como sábios. Jesus os chama de sábios, e que Deus escondeu a informação deles de que ali era o próprio Deus, de que ali era Jesus. Mas deu aos sábios e os humildes, que eram também parte do povo judeu e parte do povo estrangeiro, que conseguiram enxergar em Jesus o próprio Deus, aquele capaz de salvar, não somente de fazer os milagres e grandes maravilhas, porque isso ele fez. Ele fez demais, né? Mas o povo humilde conseguiu ver em Jesus de que ele era Deus. Deus revelou isso apenas ao povo humilde. Entendem isso? E essa é o fundo da nossa mensagem de hoje, tá? O que Deus necessita da gente? O que Jesus necessita da gente? Que sejamos humildes para alcançar a salvação dele, para alcançar a misericórdia dele. Há uma coisa dentro de nós temos um feroz costume, não é isso? Que se enraizou de tal modo que até dentro dos crentes a gente entende de que conseguimos dominar tudo ao nosso redor, conseguimos entender tudo ao nosso redor, e a nossa capacidade de inteligência é suficiente para tomar decisões assertivas sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema. Isso, meus amados, gera em nós a falta de humildade que Jesus necessita para que sejamos salvos e libertos. Isso gera em nós uma autossuficiência para que a gente despreze os conselhos de Jesus. Acreditam nisso? Não, Vanessa, não é bem assim. Até para os crentes, até para as pessoas dentro da igreja, se eu não sigo a palavra por completo, eu estou sendo uma pessoa não humilde, uma pessoa que busca suficiência no meu próprio entendimento. E quando eu sou uma pessoa que não tem humildade, que busca o próprio entendimento, que o nosso próprio entendimento é capaz em tudo e para tudo,
então nós perdemos a capacidade de ser ajudados por Deus. Nós perdemos a capacidade de sermos considerados os pequeninos e termos as coisas maravilhosas reveladas a nós. Nós perdemos essa capacidade. Nós nos igualamos aos judeus que eram exaltados pela sua própria capacidade mental de inteligência, que se exaltavam por isso e não enxergaram a maravilha que estava diante deles, o próprio Deus, o próprio Jesus. Nós nos equiparemos a essas pessoas e não enxergamos o que Deus nos tem. Dá um exemplo, Evanilson. Dou, claro, um exemplo aqui. Quando a gente discute com Deus, quando Deus fala X, Y e Z, e aí eu fico pensando assim, rapaz, Senhor, é para mim fazer X, Y e Z, mas é porque o X e o Y é muito difícil fazer isso aqui. Eu vou fazer o Z. Eu vou fazer uma parte daquilo que o Senhor me disse. Meus amados, quando Deus fala, Ele fala e pronto. Não há uma mudança na palavra dEle, não há um desvio do caminho, não há. Porque Deus conhece o passado, o futuro e o presente. Na verdade, tudo isso para Ele é como uma coisa só. É porque a mente humana não é preparada para compreender isso e ninguém consegue. Nós conseguimos estudar sobre a eternidade, mas compreender ainda não houve quem a compreendesse. Quem entendesse um pouquinho melhor dela, com certeza há. Mas o entendimento real e profundo sobre esse tema não há ainda. Enfim, quero dizer com isso que a eternidade para nós é algo difícil de entender, mas para Deus, não. Para Deus, não. Entende? Então Ele conhece passado, presente e futuro como sendo a mesma coisa, como não existindo a questão do tempo para Ele. Para Deus. Significa que, o que eu quero dizer com isso? Que Ele sabe muito melhor da sua vida do que você próprio. Se Ele te disse, faça isso, faça sem arrependimentos, sem receios e sem medos. Se Ele diz, siga a minha palavra, siga por completo, sem arrependimentos, sem medos. Se Ele disse, faça X, Y e Z, faça os três, X, o Y e o Z. Independente do que sua mente diga, do que sua capacidade cognitiva diga, faça X, Y e Z. Se você tem a certeza de que Deus falou, faça somente o que Ele falou. Puramente o que Ele falou. Completamente aquilo que Ele falou e fala. Nisso a humildade. Quando há humildade, alcançaremos a sabedoria que aqueles sábios, nós sábios, não sabemos, mas nós alcançaremos quando fizermos aquilo que Deus diz em obediência completa. Tá certo, meus amados? Então, vamos observar. Dá um exemplo, não é isso? Dá um exemplo. Podemos dar 2 exemplos aqui. Eu tenho como exemplo Naamã e o cego de Bartimeu, que era um mendigo de Bartimeu. Tá? Os dois eram... Naamã era um grande general. Tá? Ele era um grande general e estava com lepra. Estava com feridas pela pele inteira. Ele queria ser curado, mas existia uma questão dentro da mente dele de que ele queria ser curado de forma honrosa, com honrarias, com um rito pomposo, um ritual pomposo. Entende isso? Um ritual que fosse digno da patente, do status, do cargo dele. Né? Em contrapartida, existia outro necessitado, o mendigo de Bartimeu, que tinha vergonha, que precisava da sua capa, coisa e tal. E aí, para os dois, para o mendigo, para o grande general, eles tiveram que ser humilhados diante daquilo que pensavam ser merecedores ou de carecedores. Eles tiveram que ser humilhados para ser curados. Eles tiveram que ter humildade para receber a cura. Naamã, o grande general, precisou se mergulhar no Rio Jordão.
em águas que para ele eram sujas. Ele não queria fazer isso. Ele não se via. Ele dizia que ele entendia que precisava de algo mais digno, de um ritual mais digno para ser curado. E aí Jesus falou, Deus falou, ele é do Antigo Testamento, né? Mergulha lá nas águas sujas. E se eu não me engano, 7 vezes ele mergulhou, até que fosse curado. O que quero dizer com isso? O mendigo também, mas o mendigo também teve uma situação assim para ser curado, uma situação de que ele fosse rebaixado, para que Deus fosse exaltado dentro desses homens. O que quero dizer com isso? Quero dizer que independente da sua patente, independente da sua capacidade de inteligência, Deus o quer humilde para que você seja salvo. Deus deseja que você seja humilde para que seja liberto e curado. Não é isso? Meus amados, trazendo com isso também a informação de que há uma necessidade de lapidação da pedra preciosa que nós somos, para que sejamos alcançados em completude por Cristo. Entende? E há uma necessidade de provar você. Há uma necessidade de provar a mim antes da gente receber as bênçãos. Para Naamã e o mendigo, a cura foi a bênção deles. E a prova foi o problema que eles passavam. Né? As feridas na pele, o que era vergonhoso para um grande general. Bartimeus, a cegueira, o que era vergonhosa também. Não é isso para uma pessoa. Eles precisaram ser provados e depois receber uma grandiosa bênção diante de Deus, por Deus, para que a vida deles servisse de exemplo. O que quer dizer com isso? Quero dizer com isso que nós também precisamos ser provados, em muitas vezes, para receber grandes bênçãos após a provação e após a aprovação nossa diante da situação, de nós sermos aprovados, e aí sim receberemos a grande bênção, o grande perdão de Deus, a salvação. Claro, pois teremos humildade para fazer isso. Para receber isso, né? Teremos a humildade. A humildade vem com a forma que Deus determinar que venha a cada pessoa. Tem pessoas que a humildade só vai vir se ela passar aprovação em uma área. Tem em uma área da sua vida. Pessoas, a humildade só vem se ela passar aprovação em outra área da sua vida. Entende? Isso é uma questão pessoal de cada um de nós com Deus. Mas o fato é que há uma necessidade de humildade para ser salvos. Tá? A mensagem de Cristo, a mensagem da palavra de Deus para nós hoje é essa. Não importa o poder, o cargo e o status. Jesus está à busca dos humildes, de pessoas humildes como conclusão. Não é isso? Seja diante de um grande general ou de um mendigo, a misericórdia e a salvação exigem a mesma postura, uma postura de humildade. Não é isso? Um coração rendido para alcançar o que ele tem a oferecer. É preciso estar pequeno diante daquele que, sendo o maior de todos, e sempre será um exemplo supremo de humildade. Como maior exemplo de humildade, nós temos Jesus. E ele é maior do que quem? Simplesmente do que todos. Ele é o Criador do mundo. Ele estava com Deus quando a terra foi criada. E existe uma pessoa mais humilde do que ele? Não. Então ele deseja os humildes ao seu lado. Então ele nos deseja humildes e ao seu lado, aqui e na eternidade. Principalmente na eternidade. Tá, meus amados? A mensagem de hoje para os nossos corações é essa. Tá? Que o Senhor nos conceda a humildade que precisamos. Tá?